Bom, aí eu tive duas dúvidas aqui, por enquanto. Uma delas é a seguinte: estou com um pouco de confusão sobre variante e mutação. A mutação é o processo de geração de uma alteração genética em relação ao DNA parental, da célula que deu origem. Então, as células se replicam, nessa replicação, as células se dividem, nessa divisão você precisa replicar o material genético, e em cada replicação você vai ter uma chance de ter uma alteração em relação ao DNA parental. E essa alteração a gente chama de mutação. Muito bem, se essa mutação aconteceu na célula germinativa, né, no início da gametogênese, e essa mutação caiu num gameta, e esse gameta for bem sucedido, fecundar, gerar uma pessoa, e essa pessoa vai ter filhos por aí, você acabou de transformar a mutação num polimorfismo, numa variante. Então, agora você tem uma mudança, uma variabilidade populacional naquele trecho ali que foi originado de uma mutação no momento da replicação. Variante, então, é o termo que a gente dá para um sítio, para um lugar no genoma em que existem pelo menos duas formas diferentes naquela população. Nem que seja um indivíduo só naquela família, mas pode ser 10% da população inteira. Lá atrás, gerações atrás, aquilo ali foi uma mutação que começou numa pessoa e se espalhou pelas populações. Tudo bem? Então, a variante ele tem essa noção populacional, né? Você tem variantes muito raras que são só das famílias, você tem variantes que são comuns, que já tem várias famílias, né? Metade das famílias tem aquela variante, e assim sucessivamente, tudo aquilo surgiu na mutação. Qual a relação entre epigenética e recombinação? Olha, é uma relação não trivial que a gente precisa fazer aqui. Então, epigenética são essas alterações que você tem na cromatina. Então, você tem, ou no próprio DNA, uma metilação, ele não mudou a sequência do DNA, mas ele colocou ali um grupo metil em cima de uma citosina, por exemplo, ou você teve uma alteração na histona ali que interage com o DNA. Essas alterações vão permitir uma abertura maior da cromatina, um reconhecimento melhor ou pior de um fator de transcrição que vai fazer aquele gene ser expresso. Isso é epigenética. A recombinação, ela é de fato um momento ali, um resultado de uma interação entre cromossomos, entre cromátides irmãs, de dois cromossomos homólogos diferentes, e ele certamente tem um papel importante ali da abertura da cromatina. Então, é possível, tá bom? É algo bem hipotético aqui, eu precisaria estudar isso, mas é possível que você tenha alterações epigenéticas que vão melhorar ou piorar aquele momento ali do crossing over por causa da interação entre os dois cromossomos. Uma coisa importante de ser dita é que as modificações epigenéticas que a gente vai fazendo ao longo da vida, então, liga e desliga uma região da cromatina por alterar ali, né? Você colocou acetil, você colocou metil. Essas alterações, em geral, elas são resetadas na hora da gametogênese. Então, você não passa adiante essas marcas epigenéticas, tá bom? Existe uma linha de pesquisa maravilhosa recentemente que fala que alguns trechos podem eventualmente permanecer mesmo na gametogênese. Algumas marcas epigenéticas podem permanecer na gametogênese, tá bom? Mas a gente não vai entrar nesse escopo aqui nesse curso. É um tema interessante, mas não é o momento. Eu tenho até receio de confundir um pouco vocês aqui, tá bom? Tá, o exercício... Peraí. Os dois exercícios. Tela inteira. Esse exercício aqui é individual, esse último aqui, tudo bem? Os outros exercícios, na verdade só tem mais um exercício além desse que estava lá atrás. Ele já é em grupo. E aí o primeiro formulário ele é para formar os grupos, tudo bem? Eu acho que vou dar uma semana para vocês. Esse aqui é uma atividade que vocês vão provavelmente achar difícil, porque tem conceitos que a gente vai ver ao longo do tempo.
Se eles são os mesmos do Moodle, na verdade, no Moodle não tem exercício. No Moodle tem um roteiro, né, para estudo guiado, na verdade são algumas perguntas, e, uh, e eles são... os exercícios eles estão aqui no Google Forms, que você acessa pelos slides. O exercício em grupo também é para a semana que vem, tá bom? Vocês vão ver que eu vou pedir para vocês darem um nome para o grupo, uma pessoa que vai representar o grupo, e aí vocês vão colocar o número USP e o nome de todos os outros integrantes, até 5 pessoas, tá bom? O primeiro exercício, que é em grupo, né, que está lá atrás, ele é muito simples, ele é para vocês trazerem alguns conceitos. Eu peço que seja em grupo para facilitar a correção, e também a gente vai verificar se vocês não copiaram tudo da internet. Tá? É muito fácil fazer isso hoje em dia. Então, tentem fazer as atividades de verdade, tentem colocar um pouco de empenho para o exercício ficar, de fato, ter o papel de treino no conteúdo. Tudo bem? Então, é tudo para a semana que vem. Uma semana de intervalo cada um, tá bom? Semana que vem na quinta. E aí, segunda, a gente se encontra de novo aqui para gravar, tá bom? E é isso aí. Eu vou pedir só um pouco de paciência, porque talvez demore para eu baixar os vídeos e para subir para o YouTube, que eu nunca fiz isso. Tá bom? Alguma dúvida, gente?